Salve, salve, meus amigos da Execução Fiscal em Curso, na continuação do nosso curso de técnicas avançadas, técnicas altamente resolutivas das situações das execuções fiscais, e aqui um apanhado da sistemática mais geral das cobranças tributárias. Tiago, eu entendi que nós temos um microsistema próprio para a recuperação das cobranças tributárias e entendi que esse microsistema tem uma fundamentação que remonta propriamente nos objetivos da nossa República, que é o de construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, dentre outros objetivos muito relevantes. Tiago, isso aí esgota o ferramental do Estado. Quando eu dominar a execução fiscal, eu vou conseguir esgotar o ferramental que o Estado utiliza para a recuperação dos créditos tributários? Não, na verdade não, a notícia não é muito boa, mas na verdade não esgota. E tanto isso é verdade, eu estou escrevendo um livro com outros amigos, talvez ao tempo desse vídeo que você esteja assistindo, já esteja lançado, mas sobre a cobrança tributária sistêmica. Existe sim todo um sistema para fins da recuperação dos créditos tributários e tudo isso dada a importância desses recursos tanto para o custeio da máquina pública, tanto para o custeio dos próprios serviços públicos essenciais. Bom, então nós temos um sistema, a execução fiscal é um dos pilares deste sistema, e ele pode ser descrito com uma figura, como imaginem círculos concêntricos, vários círculos. Quem é do tempo da LP, como eu, vai lembrar que existia aquele rótulo, né, no LP e várias faixas de música do centro para a borda, e a primeira música é aquela da borda. Então, a primeira música a ser tocada pelo ferramental, o sistema público destinado à recuperação dos créditos tributários, seguramente é o das certidões de débito. Tiago, como funciona esse sistema das certidões de débito? E aqui eu quero compartilhar com você para facilitar a sua visualização. Eu vou dividir com você a tela aqui do CTN, que aqui está. E nós veremos aqui que dentre o capítulo aqui da administração tributária, nós temos a dívida ativa, nós temos o das certidões de dívida ativa. Aqui, portanto, no artigo 205 do CTN, existe uma base legal, existe uma fundamentação legal para a exigência de certidões de débito. Funciona basicamente a seguinte: quando o devedor tributário já tem um crédito tributário devidamente constituído, definitivamente constituído, e não, claro, não houver uma situação que impeça a cobrança desse débito, este contribuinte receberá uma certidão positiva de débitos. E aqui o CTN traz a fundamentação que diz que a lei pode exigir que a prova de quitação de determinado tributo seja feita por uma certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, e que contenha todas as informações necessárias à identificação da pessoa do contribuinte, seu domicílio fiscal, ramo de negócio, atividade e o período. Bom, e depois nós temos um prazo para a expedição. Essa certidão negativa, quando ela é negativa, muitas vezes é expedida de forma eletrônica, basta acessar a repartição fazendária, por exemplo, no âmbito da Receita Federal, de forma muito prática, você consegue, dando uma googleada, colocando expedir certidão negativa, vai ter lá o caminho e lá obter uma certidão. Então, quando nós tivermos a inexistência de débito, nenhum débito pendente, nenhum débito definitivamente constituído, esse contribuinte terá certidão negativa, e essa certidão é exigida para muitas atividades
da própria rotina empresarial e da própria vida do contribuinte, para alienação de um determinado imóvel, né, para a prática de um ato negocial, para obtenção de algum financiamento público, por exemplo, em um desses bancos estatais que compõem a administração pública indireta, ou mesmo para a graduação lá do score daquele contribuinte. A gente sabe que quem deve acaba não devendo para mais de um tipo de credor, não é privilégio dever apenas, né, para a fazenda pública. Geralmente quem deve acaba devendo para mais credores, e por isso os agentes negociais, no momento de conceder um financiamento, algum tipo de benefício, uma contratação com o poder público, uma licitação, algum tipo de ato negocial com o poder público ou mesmo entre privados, é sempre fundamental apresentar a certidão negativa de débitos e um certificado de bons procedimentos tributários por parte daquele parceiro negocial. E sempre que é tão necessário, é necessário apresentar esta certidão negativa. Bom, Thiago, você falou que, eventualmente, este contribuinte já tem débitos constituídos de forma definitiva. Vamos dar um exemplo. Ele apresentou lá a sua declaração de imposto de renda e lá havia necessidade do recolhimento de um valor de imposto de renda de pessoa física suplementar. Apresentou, e isso já é a constituição definitiva do crédito tributário atinente a este imposto suplementar. Se ele não fizer esse pagamento, este valor será inscrito em dívida ativa, inclusive para fins de execução fiscal. Mas, tão logo inadimplido o valor deste imposto suplementar, este contribuinte perderá o direito à certidão negativa e terá apenas a certidão positiva. E por isso que quando se tenta no site obter uma certidão negativa e diz lá informações insuficientes, não é possível expedir, procure a repartição ou algo parecido, com expressão equivalente, é porque ele tem uma certidão positiva de débitos. Quem já tiver o certificado digital pode entrar no ECAC e pode ir lá consultar no âmbito da Receita Federal, já vai poder consultar a situação fiscal, se há débitos, quais são os outros débitos, qual é a origem, qual é o valor, enfim, o que está trancando a expedição desta certidão negativa de débitos. Tiago, eu tenho certidão positiva e eu preciso da certidão negativa. O que eu faço? Bom, existem algumas alternativas. A primeira de todas, obviamente, que é a de efetuar o pagamento. Efetuando o pagamento, não há mais débito e, por isso, será expedida uma certidão negativa tão logo absorvido, né, imputado aquele valor em pagamento daquele determinado débito tributário que está impedindo a certificação dos bons procedimentos, a certificação da inexistência de débito tributário, e isso reforça o próprio conceito da certidão tributária enquanto ferramental adicional para a recuperação dos créditos tributários. Lembra quando eu me reportei aqueles bolachões, um LP de música, né, que tem várias faixas até chegar no centro, que é o final, onde está lá o rótulo? A certidão negativa é uma das faixas introdutórias deste trabalho autoral aqui do fisco do nosso Estado brasileiro. Existe, então, a necessidade concretizada muitas vezes em atos negociais de apresentar esta certidão negativa. E a necessidade da apresentação dessa certidão negativa é, portanto, um mecanismo de pressão para fins de se obter do Estado, obter a conformidade tributária, ou seja, os bons procedimentos tributários, o devido pagamento daquelas verbas que deveriam ter sido feitas no momento do vencimento, seja lá na expedição do DARF, lá do meu imposto de renda de pessoa física suplementar, seja também em outras atividades de autolançamento que o contribuinte tem que ele próprio apresentar as declarações fiscais, uma DCTF, uma GFIP,
uma RAIS, enfim, documentações que ele precisa apresentar e quando apresentar já mostra qual é o valor do débito e esse valor deve ser recolhido, se não for, tem certidão positiva enquanto não pagar, certidão positiva e isso vai acabar obstando aquele ato desejável, por exemplo, um financiamento público. Tiago, eu não tenho dinheiro para fazer esse pagamento. Ou, de outro lado, eu acredito que este valor seja indevido. Ou eu quero obter a certidão de regularidade e, independentemente do pagamento, o que eu faço? Quais são os meios que eu posso utilizar? Muito bem, meu querido, nós temos sim algumas alternativas que já foram muito testadas e validadas pela jurisprudência, que é o da expedição de uma certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. Vale lembrar que a própria exigência de uma certidão não é tida como uma sanção política. Muito embora seja um mecanismo de pressão, não é um mecanismo de sanção política propriamente, aqueles mecanismos ilegais, arbitrários, aquela pressão indevida para eu ter o pagamento do débito tributário, né, são rechaçadas, inclusive, pelo Supremo. Não é uma sanção política, ação política no sentido de uma sanção que pressiona a vida do contribuinte, que torna aquele nome como nome de devedor, que constrange de forma indevida o devedor. Aqui é uma sanção, é um exercício legal de direito por parte da própria Fazenda Pública, com base em lei. A sanção política é aquela medida ilícita, que é uma arbitrária, que é um extravasamento do sistema legal. Aqui nós temos uma base legal. E a própria base legal deixou uma válvula de escape, que é a da certidão de regularidade. Eu chamo de certidão de regularidade tributária, porque é uma certidão positiva de débitos com efeitos de negativo. Portanto, por exemplo, lá, uma transferência de patrimônio, se nós tivermos uma certidão positiva com efeitos de negativo, nós já teremos todos os efeitos da certidão negativa. E essa certidão de regularidade, que vai mostrar que os meus procedimentos estão corretos, é aquela certidão em que conste a existência de créditos não vencidos, assim previsto lá no artigo 206, acompanhe comigo. Créditos tributários não vencidos, né? Créditos que estão em cobrança com penhora, né? Ou que estejam com a sua exigibilidade suspensa, com exigibilidade suspensa. Então, como eu consigo uma certidão positiva de débitos com efeitos de negativa? Vamos imaginar que o devedor tributário, no caso, esse executado por imposto de renda de pessoa física suplementar, ele já tenha execução fiscal. Se ele tiver execução fiscal, o que você vai fazer? Se tiver penhora já na execução fiscal e for uma penhora suficiente, seja decorrente de um bloqueio Sesbaju, de uma penhora que é decorrente de um bloqueio de imóvel pelo CENIB, ou um veículo, né? Ou pela penhora propriamente pelo oficial de justiça de algum tipo de bem suficiente a honrar aquela execução fiscal. Quando houver meramente a notícia desta garantia, você vai requerer na execução fiscal que o juiz dê vista desta garantia para o credor e o credor tem por dever de ofício anotar no seu registro da dívida ativa que este crédito está garantido, em que tenha sido efetivada a penhora. Não há necessidade de ajuizar não há necessidade de você ajuizar uma ação para esse mesmo propósito, um mandado de segurança, uma cautelar, não há necessidade de qualquer outro tipo de providência, porque a garantia já está posta na execução fiscal e tão logo o próprio credor tenha notícia desta garantia suficiente, ele deve, por dever de ofício, suspender lá, anotar esta exigência
essa existência dessa garantia, e isso já suspende a certidão positiva. Ele vai ter uma certidão positiva com efeitos de negativa. Bom, Tiago, eu já vi que quando houver uma penhora na execução, uma garantia suficiente, meu constituinte, meu cliente vai ter direito à certidão positiva de débitos. Bom, não tenho penhora ainda. O que eu posso fazer para obter a certidão positiva com efeitos de negativo? Existem algumas medidas. Eventualmente, ele pode fazer o parcelamento deste débito. Se for realmente um débito que não há possibilidade de discussão, não há nenhum erro que não tenha sido constatado pelo advogado, não existe algum tipo de mácula que impeça este crédito, então, eventualmente, o contribuinte pode optar por fazer o parcelamento. O parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade deste crédito e, na exigibilidade suspensa, há direito à certidão positiva de débito. Claro, ele existe, mas com efeitos de negativo, porque a exigibilidade está suspensa. Bom, o meu constituinte não tem interesse em fazer o parcelamento deste débito. Quais outras alternativas? Nós temos mais duas alternativas interessantes aqui no nosso ferramental. Primeiro delas, eu posso ajuizar uma ação judicial pelo procedimento comum ordinário, oferecendo uma garantia de forma antecipada, né, para fins de suspender, garantir antecipadamente, melhor dizendo, para fins de garantir antecipadamente aquele crédito e, com isso, obter o direito à certidão de regularidade. Portanto, é muito frequente, o STJ tem um repetitivo, né, assentando a viabilidade desta demanda judicial para fins de caucionar, de garantir. A caução é um gênero, na verdade, né, de garantia real, mas acabou se cunhando essa expressão de caucionar, de garantir de forma antecipada, ou seja, antes do ajuizamento da execução fiscal, garantir este crédito pela oferta de um bem, por exemplo, um bem lá previsto como um bem preferencial na ordem de preferência, lá no artigo 11 da nossa lei de execuções. Ele vai indicar um valor, ou um crédito, um imóvel, um veículo, né, algum outro tipo de bem, e é importante nós observarmos nesta indicação, quanto mais, vou abrir aqui para vocês, a lei 6830, quanto mais vinculada a indicação ao artigo 11 da nossa lei de execuções, vou compartilhar aqui, ó. Quanto melhor for vinculada a indicação aqui ao artigo 11, a penhora vai observar a seguinte ordem: dinheiro, título da dívida pública, pedras imóveis, pedras e metais preciosos, desconsiderem isso, imóveis, né, aeronaves. Eu tive apenas um caso de penhora de aeronave até hoje, embarcações sim, com mais lanchas, enfim, coisas desse tipo, veículos, né, e por fim, direitos e ações. É importante observar, e o contribuinte ele pode indicar, na inexistência de valores suficientes para depósito do valor do crédito exequendo, e vale lembrar que o depósito em dinheiro é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, e esta causa de suspensão por si só determina a expedição de certidão de regularidade, tá bem? Então, se ele não puder fazer o depósito integral e em dinheiro, ele pode indicar algum outro tipo de bem, por exemplo, um imóvel, por exemplo, um veículo, por exemplo, algum outro título de crédito, algum tipo de valor mobiliário. Posso indicar Bitcoin? Pode indicar Bitcoin, desde que nós consigamos fazer o registro desta penhora, tá bem? Então, eu consigo fazer o caucionamento, eu consigo fazer a garantia antecipada por decisão judicial. O juiz vai
analisar esta indicação de forma antecipada e vai reputar garantido este valor, o crédito exequendo pela indicação daquele bem, vai se lavrar um termo de caução neste processo judicial e com isso o contribuinte terá direito, portanto, à certidão positiva com efeitos de negativa. Tiago, qual é o segundo método? Falou que tinha dois. Qual é o segundo método para caucionar, para obter a garantia antecipada? E aqui nós vamos abrir a portaria número 33 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e a Procuradoria trouxe algumas modalidades de caução administrativa, de providência a ser entabulada diretamente lá na via administrativa. E aqui eu vou compartilhar com você a tela com a portaria número 33, e isso serve de exemplo para outras providências que eventualmente pode ser buscada na via administrativa. Aqui, então, nós temos a possibilidade na portaria número 33 de 2018 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a possibilidade de uma oferta antecipada de garantia em execução fiscal. Uma oferta antecipada, e esta garantia vai se dar em execução fiscal. Então, o que acontece? Notificado do pagamento, né, nessa cobrança administrativa do débito inscrito em dívida ativa, nós falaremos isso em outro momento, o devedor poderá apresentar uma garantia antecipada, né, com depósito em dinheiro. Esse depósito em dinheiro, né, para fins de caução, a gente já viu que é uma causa de suspensão da exigibilidade. Eu posso indicar ou eu posso apresentar um contrato de seguro-garantia, o contrato que está retratado nesta apólice de seguro-garantia, o contrato junto a uma seguradora, uma apólice de seguro-garantia que vai honrar aquele crédito tributário caso ele venha a ser executado e caso eu perca os embargos que vá opor, ou mesmo uma fiança bancária, uma carta de fiança bancária expedida por um banco. Ao que eu tenho notícia, o seguro-garantia vem sendo mais competitivo em termos de custos, se comparado com a fiança bancária. Tudo isso conforme, isso também está posto na nossa lei de execuções, conforme a regulamentação. Existe uma regulamentação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com relação ao aceite destes documentos. De todo modo, a fiscalização destes órgãos da seguradora e do banco expedidor, no caso do banco da fiança bancária, existe uma regulamentação da SUSEP com relação às seguradoras e uma fiscalização do Banco Central com relação aos bancos, tá bem? Então, esta documentação, né, a concretização deste terceiro garantidor, você vai juntar o contrato, vai juntar a apólice que vai constar necessariamente o número do débito, o processo administrativo, o valor, qual é o devedor, qual é o período, né? Todos esses elementos estarão constantes no documento e você vai juntar esta apólice de seguro ou a carta de fiança bancária junto ao credor fazendário e ele vai suspender a certidão positiva e vai passar a expedir uma certidão positiva com efeitos de negativa. Este calcionamento, além do depósito em dinheiro, além do seguro, além da fiança, também pode se dar este calcionamento com outros bens sujeitos a registro público. Então, eu posso indicar como garantia antecipada um imóvel importante, juntar a certidão atualizada da matrícula imobiliária, porque vai lá estar qual é o proprietário, qual é a matrícula, se existem ônus, se existem outras penhoras. Penhoras, por exemplo, trabalhistas vão impedir esta oferta, né? Se existe algum tipo de embaraço
a própria perfectibilização dessa garantia, por exemplo, um tombamento, algo que impeça a circulação econômica daquele bem. Então, o imóvel sempre obter a certidão atualizada, leia-se certidão com menos de 30 dias. Outros bens sujeitos a registro público, veículos, vou juntar o certificado de licenciamento do ano corrente deste veículo, ou quaisquer outros bens também, aeronaves, embarcações, né, marcas, enfim, outros bens sujeitos a registro público. O normal é imóveis e veículos, até porque nós conseguimos uma avaliação. É importante nesses bens juntar a própria avaliação desses bens. Eventualmente, esse bem foi indicado em uma outra execução e lá tem uma avaliação judicial. Eventualmente, nós temos alguma avaliação fiscal. Eventualmente, nós temos a necessidade de juntar uma avaliação particular, né? Um avaliador particular pode ser um engenheiro civil, pode ser um arquiteto, pode ser um agrimensor, no caso de imóvel rural, um engenheiro agrônomo, em caso de imóvel rural, né? São pessoas capacitadas para a avaliação técnica deste imóvel. Em caso de veículo, a tabela FIP, quando houver inscrição deste veículo nesta tabela, ou outro tipo de consulta que possa ser feita a ponto de indicar o valor destes bens. São essas também esses mecanismos aptos à obtenção de uma certidão de regularidade fiscal. E, por fim, vale lembrar que, além desses mecanismos de garantia ou pagamento, primeiro, pagamento, ou garantia, ou causa de suspensão, seja por pagamento, seja por depósito, nós ainda podemos eventualmente obter uma suspensão de exigibilidade do crédito tributário mediante ação judicial específica para este fim. Eu posso, por exemplo, apontar que aquele crédito está eivado de uma determinada nulidade por quanto foi maculado pela incidência de PIS e COFINS sobre valores retidos, valores descontados de ICMS, valores que estão constantes lá das notas fiscais de ICMS, né? Então, esses valores são valores que devem ser debitados da base de cálculo com base no tema 69 do Supremo Tribunal Federal, no apontamento disso em uma ação judicial, uma ação anulatória, por exemplo, com prova suficiente de que este contribuinte é também contribuinte do ICMS, que faz pagamentos de ICMS, e, portanto, quando ele recebe mercadorias e aquele valor já está lá na nota fiscal, aquele valor destacado acaba incidindo, né, sendo agregado na base de cálculo do PIS e COFINS como receita bruta, como faturamento, deve ser descontado isso e, com base na tese do século, e é uma causa de nulidade do crédito tributário, mesmo uma nulidade parcial, é uma causa, por exemplo, para se obter a certidão de regularidade fiscal mediante a suspensão em decisão judicial com base na tutela provisória. O juiz determina em tutela provisória a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, vai obter a certidão positiva com efeitos de negativa. Estes são os mecanismos para que o contribuinte obtenha uma certidão de regularidade fiscal e se desvencilhe, né, sem pagamento, quando não for o caso de pagamento, das exigências da certidão, certo? Porque a certidão, sim, é um mecanismo de pressão muito forte sobre os ombros do devedor, muito embora seja um exercício regular de direito. Tá bem? Então, esses são apontamentos com relação à certidão positiva ou certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa enquanto mecanismo de cobrança tributária, tá bom? Seguimos.